Muito boa noite e muito obrigado por assistirem e compartilharem estas conferências. Este é um curso gratuito que passamos por essas páginas, por esses canais, ao vivo, nas terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as práticas para o despertar da consciência, para o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje vamos passar o tema número 8 do temário de 25 conferências, que nós chamamos fase B. Nós lembramos que estes vídeos permanecem gravados nas páginas e podem ser acessados a qualquer momento. O tema que vamos passar está intitulado O Fogo Sagrado. Então, muito se fala em fogo, despertar o fogo, e se fala muito sobre esse tema, e constam nas escrituras sagradas sobre esse tema, sobre o tema do fogo, de que temos que despertar o fogo. Então, esse fogo não é um fogo intelectual, é um fogo real, que desperta no interior daquele que trabalha sobre si, que alcança a castidade e trabalha sobre si com os 3 fatores para a revolução da consciência. Este trabalho é um trabalho alquímico e, como tal, é necessário a purificação dos metais. Os metais estão dentro de nós. A matéria-prima para cristalizar os corpos internos está dentro de nós. Então, como simbolicamente quando Deus criou o mundo, criou em 7 dias. Então, para nós criar o nosso mundo interior, também teremos que fazer em 7 dias. Os dias são, está dentro do nosso universo, do universo do microcosmos homem. Para criarmos esse universo, precisamos então trabalhar com os 3 fatores e criaremos esses corpos, esse mundo interior em 7 dias. 1º dia, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º dia. Então, simbolicamente está escrito nas escrituras que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, como Deus criou o mundo em 7 dias, nós também precisamos criar esse mundo no nosso interior, criar esse nosso mundo interior. E vamos criar com a transmutação das energias sexuais. Então, o fogo é a palavra viva, o fogo filosofal, que é capaz de criar tudo através da palavra. Então, como Deus, o Criador,
se desdobrou em dois, e da união desses dois nasce o fogo. Então nós também temos que nos unir a um par do sexo oposto para transmutar a energia e despertar esse fogo sagrado. Então é da união do positivo com o negativo que vai nascer, que vai despertar esse fogo sagrado, que vai subir então pelo canal central da coluna vertebral, o Nadi Shitra. E o material para criarmos esses corpos, para despertar o fogo, está no caos, no nosso caos. Do caos vamos extrair a matéria-prima. O caos é as nossas águas, ou são as nossas águas. Então, das águas vamos extrair o material. Então, o material é a própria energia sexual, que deve ser transmutada sem fornicação, como temos aprendido. Temos aprendido que fornicação é perder a energia sexual, ejacular o sêmen, e a mulher chegar ao orgasmo. E castidade é a retenção do sêmen e a transmutação desse sêmen, que é o material, então, que vai proporcionar a possibilidade de criar, de despertar o fogo e criar os corpos internos, os corpos existenciais superiores do ser. Então, da união do positivo com o negativo em castidade, vai então os vapores da transmutação da energia sexual vão se encontrar, vão subir por esses dois cordões, por Ida e Pingala. Esses cordões nascem no homem nos testículos, um no testículo esquerdo e outro no direito. Então eles se cruzam neste ponto, no tribene, eles se encontram. E no encontro desses dois, dessa energia do positivo com o negativo, pelo encontro nesse ponto, vai acontecer então a indução elétrica, porque o fogo está nos elétrons, e ao passar por este ponto eles se encontram e vai despertar o fogo sagrado. Então esse canal central da coluna vertebral, o Nadi Shitra, na maioria dos seres humanos está fechado e vai ser aberto por esses vapores, pelos vapores da transmutação. Vai desobstruir esse canal e o fogo sagrado então vai despertar aqui no tribene, no encontro desses dois cordões de Ida e Pingala, onde vai ocasionar a indução elétrica e despertar o fogo. E esse fogo vai subir então pelo canal central Nadi Shitra e vai acender vértebra por vértebra. Então esse é o fogo sagrado, o fogo do Kundalini,
fogo do Kundalini vai subir e vai, como já vimos, vai abrir as igrejas, vai colocar os chakras em atividade e assim vai criar os corpos, criando os corpos internos. Esse fogo é o Cristo íntimo, que vai nascer e vai se desenvolver de 7 em 7 anos. Esse Cristo íntimo vai se desenvolver. Porém, o Cristo ele não está ainda encarnado no homem, no iniciado que desperte esse Cristo, porque o homem ainda não é homem verdadeiro, o ser humano ainda não é homem verdadeiro nesse momento. Então o Cristo está fora, ainda está fora de nós, e só vai penetrar realmente no homem, no iniciado, quando ele cria o corpo causal solar. Então, o fogo é um fogo real, um fogo serpentino, que vai subir vértebra por vértebra, conforme os méritos do coração. Então, se diz que esse trabalho é um trabalho alquímico, e é um trabalho alquímico. Então, como na alquimia, os metais precisam ser purificados. E aqui, essa alquimia, os metais são extraídos. O enxofre se extrai com a morte dos defeitos psicológicos. Com a eliminação dos defeitos psicológicos se consegue o enxofre. E a energia sexual é o mercúrio, que vai ser purificado com a castidade, com o trabalho de morte psicológica, vai purificar esses metais, vai purificar o enxofre e vai também purificar o mercúrio. Então, com a morte se consegue o enxofre e o mercúrio se consegue com a castidade. O terceiro material é o sal. O sal se consegue com o trabalho de sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento. Este ensinamento puro, completo, gratuito, sem distinção nenhuma, e respeitando o livre-arbítrio e alguns princípios mais. Então, esse fogo vai despertar no iniciado, quando ele tiver se desenvolvido um bom trabalho, ter feito um bom trabalho de morte psicológica. É preciso, então, trabalhar sobre os 4 aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Assim, o iniciado vai conseguir a castidade científica e vai purificar esses metais para então dar origem no nascimento do Cristo íntimo, do despertar do fogo sagrado. Esse é o fogo sagrado. Então, esse fogo é um fogo real. Não é um fogo que se desperte lendo
escutando, enfim, é um fogo que se desperta com o trabalho sobre si. Cada um de nós precisa fazer um trabalho sobre si. Não é ninguém externo que vai fazer esse trabalho por nós. O Cristo nos ensinou o caminho. Ele morreu, fez o trabalho de nascimento, morte e ressurreição para nos mostrar o caminho, para mostrar o caminho aos iniciados da época. E com isso, esse ensinamento se perpetua até os dias de hoje. Então, esse trabalho é um trabalho real, não é um trabalho que se faça intelectualmente. O despertar do fogo só é possível com o trabalho da magia sexual, que é entre um homem e uma mulher. Esse trabalho é preciso ser feito entre um polo positivo e um polo negativo. Não há outra forma, não é com qualquer outro trabalho que vai se fazer isso. Então, tudo que o Cristo passou, tudo que o Cristo viveu na Terra Santa, o iniciado vai viver isso internamente. É um ensinamento que o Cristo nos deu e que nós devemos viver isso internamente. Então, quando ele entra em Jerusalém, a Jerusalém celestial, simbolicamente aqui no nosso mundo, neste nosso mundo interior, é quando se une, quando forma os corpos, todos os corpos, transforma esses corpos em corpos de luz, de corpos de fogo a corpos de ouro, após em corpos de luz. E então se domina a mente. Então o Cristo entrou em Jerusalém montado num burro, que esse burro simboliza a mente, simboliza que o iniciado domina a mente. Domina completamente a mente. Ele monta nesse burro. E o Cristo vai entrar em Jerusalém para expulsar os mercadores do templo. Os mercadores do templo são os Zeus causa, que o Cristo expulsou do templo fisicamente, e nós temos que expulsar do nosso templo, deste nosso mundo interior, devemos expulsar os mercadores do templo, que são os defeitos psicológicos. São todos os mínimos detalhes dos defeitos psicológicos devem ser extirpados da nossa psique, do nosso mundo interior, deste templo, que é o nosso corpo, é um templo. Então o Cristo nasce e se desenvolve e entra em Jerusalém, assume o comando de toda a máquina humana e vai terminar de fazer o trabalho, que é a desintegração, a eliminação de todos os eus, causas, que ainda existem neste mundo interior. Então, este trabalho, como dizíamos, é um trabalho real, não é um trabalho que se possa fazer de outra forma. Então, este fogo é o fogo do Kundalini. É o Kundalini que vai despertar e subir vértebra por vértebra.
e esse fogo sobe, primeiro cria os corpos de fogo, todos os corpos de fogo, após cria os corpos de luz, e esses corpos vão se transformando. Os corpos de fogo são transformados em corpos de ouro, e após são transformados em corpos de luz. E assim é o trabalho que se faz com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o Kundalini é um fogo real. Kundalini não é algo que desperte com respiração, com qualquer outro método. E esse fogo desperta com castidade, fidelidade e amor. Não há forma desse fogo despertar no interior de alguém fornicário, de alguém adúltero, de um mentiroso, de um blasfêmio, de um sacrílego. O fogo não desperta. Desperta de acordo com os méritos do coração. Assim é que vai despertar o fogo sagrado. Então, esta conferência nos ensina que nós precisamos trabalhar com os 3 fatores de forma contínua, de forma permanente, sem relaxar em nenhum deles. É preciso trabalhar com continuidade de propósitos. Então, este é o tema do fogo sagrado, e nós estamos dispostos para tirar as dúvidas, e temos o nosso telefone, que nós sempre gostamos de deixar bem público, que é o WhatsApp ou Telegram. Nós estamos no Brasil, é 55, na região 62, e o número é 91 92 93 55. Esse é o nosso contato, WhatsApp ou Telegram.